Paulo se nega a ser atendido por Lucas. Silas diz a Lucas que é melhor ele ir ajudar quem quer ajuda. Lucas diz que qualquer coisa é só avisá-lo. Os soldados romanos desfilam com o futuro imperador pelas ruas e exigem que a multidão se curvem. Paulo enfrenta o soldado e diz que eles não se curvam diante de homens. O soldado diz que isso é o que verão e manda os demais soldados darem um jeito nisso. Os soldados agridem Paulo, Silas e Timóteo e fazem eles se ajoelharem. Rode reage e diz a Teófilo que seus pais morreram. Teófilo confirma e Gabriela diz que sente muito. Teófilo diz que o recado foi dado e precisa ir. Rode pede que ele espere e que sente muito por tudo. Teófilo diz que ele também e vai embora. Rode sofre muito pelo desprezo do filho e diz a Gabriela que só fez besteiras nessa vida. Lucas atendeu Paulo e deu uma infusão para ele. Silas pergunta quanto devem a ele. Lucas diz que nada, e só deles terem enfrentado os romanos foi libertador. Silas diz que não foi essa a intenção, mas não se ajoelham diante de qualquer outro que não sejam seu Deus. Lucas questiona qual Deus. Silas diz que é o Deus, Jesus. Ele conta a história de Jesus para Lucas e também para um jovem romano que está ali na tenda, Lúcio. Timóteo conta sua experiência com Jesus. No dia seguinte, Paulo agradece Lucas por seus cuidados com ele. Ele pergunta como pode recompensá-lo. Lucas diz que não precisam pagar, mas que quer viajar com eles, porque quer conhecer mais de Jesus. Ele diz que seu pai escreveu em uma carta tudo o que ouviu de Jesus. Lucas mostra a carta para Paulo, onde Jesus fala sobre a importância de se entregar à morte para alcançar a vida eterna, usando a imagem do grão de trigo que precisa morrer para produzir fruto. Ele também enfatiza que quem ama sua vida neste mundo a perderá, enquanto quem odeia sua vida neste mundo a guardará para a vida eterna. Lucas diz a Paulo que não foi coincidência que o conheceu e pede que ele permita ir com eles. Paulo diz que eles não são aceitos nos lugares e às vezes são açoitados. Lucas está disposto a tudo para conhecer mais sobre o Deus que seu pai falou. Paulo permite, mas adverte que não será nada fácil. Jonatas manipula Teófilo e manda ele preparar um documento para o Sinédrio para dizer que ele estudou em Tarso. É um homem muito bem casado e é fiel aos costumes e expectativas dos fariseus. Teófilo questiona se deve incluir que ele foi sumo sacerdote por 2 anos. Jonatas diz que é melhor não, porque podem descobrir o porquê ele perdeu o cargo na época. Teófilo pergunta qual foi o motivo, porque como advogado dele, precisa dessa informação. Jonatas se relembra que teve uma amante e foi descoberto por Gamaliel. Ele critica Saulo para Teófilo, sem saber que se trata do sobrinho dele. Jonatas diz a Teófilo que a irmã do Saulo é uma perdida, e dizem que ela engravidou do Agripa e abandonou a criança por aí. Depois, Teófilo diz à mãe que não quer que saibam que os dois têm o mesmo sangue. Rode diz que ele é filho dela. Teófilo diz para ela não falar isso, porque tem até vergonha de ser visto em companhia com ela. Mais tarde, Fábio se aproxima de Rode e deixa claro seu interesse por ela. Paulo, Silas, Lucas e Timóteo partem para Macedônia e a mãe de Lucas irá com eles. Nataniel brinda pelo noivado de Prócoro e Gabriela. Prócoro promete a Gabriela que fará ela a mulher mais feliz do mundo. Rode chega ao café da manhã, olha para eles e sai correndo chorando. Gabriela quer ir apoiar a amiga, mas Nataniel não permite, dizendo que a Rode deve aprender a vencer suas próprias batalhas. Gabriela diz que ela precisa da sua ajuda. Prócoro diz à noiva que o irmão dela tem razão. Gabriela diz que ele não sabe de nada e se retira para falar com Rode. Nataniel se desculpa com o cunhado e diz que ele precisará ser mais firme com a noiva dele. Durante a viagem, Paulo encoraja os cristãos a serem gratos em todas as circunstâncias, reconhecendo que a vontade de Deus é que eles demonstrem gratidão e de bem independentemente das situações que enfrentam. Lucas diz a Paulo que ninguém imagina como foi seu passado. Ele revela que já foi vendido como escravo. A viagem de Paulo e seus companheiros continuam. Eles navegaram diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis e finalmente chegaram a Filipos, uma cidade importante na Macedônia, que era uma colônia romana.
Timóteo e Lucas confirmam para Paulo que ali na cidade da Macedônia não tem sinagoga. Uma mulher chega ali e diz que eles não deveriam ter vindo para ali. Lucas diz aos demais que existe um grupo de mulheres que acreditam em Deus e elas se reúnem na beira do rio. Silas diz que isso pode ser problemas. Paulo diz que elas também são almas e quem sabe alguma dessas mulheres seja a esposa do homem que sonhou. Gabriela estimula Rod a procurar sua filha e ficar com ela. Rod diz que é uma péssima mãe e não tem nada para oferecer para ela. Gabriela diz que ela tem amor, mas Rod diz que não a ama e, para falar a verdade, a odeia, porque teve que aguentar muitas coisas por causa dela. Ela diz que se sujeitou a ficar do lado de um homem terrível e acha que a Gabriela também luta a mesma batalha que ela. Rod diz que a Gabriela não ama o Prócoro, não como Paulo, mas finge que está feliz, mas que as duas devem ser sinceras e ver quantas vezes ela já adiou esse casamento. Ela diz que o homem da vida dela é e sempre será o Paulo. Gabriela enche os olhos de lágrimas e diz que gosta do Prócoro e que ele é seu noivo. Rod diz que gostar não é amar e pergunta como foi e onde o primeiro beijo deles. Gabriela diz que eles estão guardando o primeiro beijo para a noite de núpcias. Rod dá risada e diz que o Paulo ela beijou e na primeira vez ela teve que afastá-lo, senão não iria resistir. Gabriela diz que já chega. Paulo e os demais vão à beira do rio e se encontram com as mulheres louvando a Deus. Gabriela se reúne com Félix, o procurador romano, para conversar com ele, mas Jonatas chega ali no palácio e diz: Olha, olha, se não é a ex-noivinha do Saulo, anda frequentando o palácio, quem diria? Gabriela rebate: Eu posso falar o mesmo de um ex-sumo sacerdote, não? Félix diz que a Gabriela é sua amiga e manda Jonatas relaxar. Jonatas diz que mais tarde se reúne com Félix e sai. Gabriela diz ao procurador que está ali para falar da Rod, que ele sabe que ela teve uma filha com Agripa. Félix diz que todos ficaram sabendo disso e que eles nem chegaram a se casar. Gabriela se surpreende e pergunta a Félix se ele sabe como está a criança deles. Félix revela que a bastarda foi vendida como escrava. As mulheres do rio pensam que Paulo e os demais são perigosos e manda eles saírem dali. Uma delas pega uma faca e os ameaça. E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.